nós vamos abordar sobre uma onda de furtos no Cambuí. Cambuí, um bairro muito querido pela população de Campinas, mas um bairro também que, infelizmente, está sendo alvo. Coloca aqui na tela, Alex, por gentileza, as imagens. São algumas das imagens que nós temos das pessoas furtando, seja objetos, tendo ocorrências contra esse tipo de situação. Porque o que acontece? Mediante que aumenta o cenário de venda de drogas, uso de entorpecentes, a gente também tem esse cenário motivacional para que essas pessoas possam fazer essa situação. A gente conversou recentemente com o Eduardo Cruz, do Conseg Cambuí, inclusive, por telefone. Falamos com ele na rua também, a Thalita Souza foi até ele para falar, para dar esse engajamento sobre o tema. E hoje ele está aqui nos estúdios. Vamos lá para a câmera 3 para a gente poder acompanhar. Eduardo, seja sempre bem-vindo aqui nos estúdios da RFTV. Muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Júlio. Prazer estar com vocês aqui no estúdio da Rede Família. E vamos falar, sim, sobre esse tema que é muito importante e atual. Bom, Eduardo, prefiro que você comece falando para a gente o que é o Conseg. O que é esse conselho feito especificamente lá para o bairro Cambuí? Exatamente. O Conseg, ele foi criado por decreto estadual. Ou seja, o gestor estadual, Secretaria de Estado de Segurança Pública, entendeu que a sociedade deveria ter um canal com as polícias para poder passar as informações, de repente uma demanda que não só por boletim de ocorrência, mas também se reunindo mensalmente. Então, cada delegacia do Estado de São Paulo, Júlio, não é só o Conseg Cambuí, cada delegacia do Estado de São Paulo tem um Conseg. Então, se você quer participar das reuniões mensais do seu Conseg, veja onde você faz um boletim de ocorrência. Eu faço no 1º DP, no 7º DP, Conseg Cambuí é o 13º DP, é a delegacia do Cambuí. Liga na sua delegacia e se informe quando, que dia do mês é as reuniões do Conseg. Então o Conseg, ele se reúne na sala da diretoria do Clube Regatas, o Conseg Cambuí, toda segunda, quarta-feira de cada mês, recebendo a sociedade, sempre com a presença dos membros natos, que é o delegado de polícia, no caso do 13º DP, e o capitão da Polícia Militar, no caso, a 1ª Companhia do 8º Batalhão, que abrange o Cambuí. E lá, eles presentes, eles se informam com a sociedade essas demandas. O Alex, enche a tela aqui pra gente, por gentileza, pra gente falar, adentrar este tema, porque assim, Eduardo, a gente ficou em posse dessas imagens ali, essa recentemente que você acabou entrando em contato com a gente e você falou com a gente recentemente por telefone, mas assim, o bairro Cambuí, um bairro tão famoso, um bairro tão bem visto aqui pela cidade de Campinas, quem é de fora, por exemplo, quando você ouve falar do Cambuí, a pessoa já fala, não, o Cambuí é um bairro nobre, o Cambuí é um bairro que você vai lá, são pessoas, né, mais benquistas financeiramente, e isso é verdade. O problema é o seguinte, né, Eduardo, esse tipo de situação também acontece em bairros mais nobres, em bairros melhores financeiramente, né? E não é diferente no Cambuí, infelizmente está acontecendo demais e já virou uma espécie de rotina para os comerciantes em especial. Exato. Uma coisa que é importante comentar, os números do Cambuí, da região central, mais para o Cambuí, Nova Campinas, o 13º DP, são de primeiro mundo. Ou seja, questão de roubo, a população, a sociedade, ela pode ficar tranquila e que os números são ótimos, tem poucos roubos de carro e roubo com arma nessa questão. O problema chega na hora da madrugada. Por quê? Como você bem disse, Júlio, existe uma porcentagem de pessoas que são reféns de si mesmos. São pessoas que, viciadas em droga e não tem como bancar o seu vício, acaba furtando para poder comprar nessas cracolândias, que a gente sabe que existe uma ali, outra aqui, e eles semanalmente, quase diariamente, a gente recebe de grupos de comerciantes, de grupo de condôminos, os moradores do Cambuí, eles enviam, hoje eu fui o sorteado, hoje infelizmente fui eu. Teve caso, inclusive, que a pessoa, um comércio foi furtado 2 dias seguidos, um depois do outro. É impressionante, né? A gente traz
esses números e esses relatos, porque isso aí acontece em Campinas inteiro, isso aí acontece no Brasil inteiro, esse tipo de situação. E a gente vê que eles não medem esforços na hora de furtar. Ou seja, essa questão, como a gente bem falou recentemente, é uma questão de segurança pública, mas é uma questão de saúde. Porque onde se resolve isso, em especial, primeiramente, é na saúde. E é mais por esse lado que vocês levam na reunião do Conseg? Com certeza absoluta. A questão desse furto da madrugada, que está se tornando uma epidemia, ele é o início dele é na saúde pública. Por quê? Porque o policial, ele não tem como avaliar o grau do problema psicológico, o problema de vício, a própria Organização das Nações Unidas, eles caracterizam o usuário de droga como uma questão de saúde pública. E o que a gente precisa não é de uma blitz de policiais fechando uma avenida para avaliar a questão da segurança quanto aos furtos da madrugada, mas sim uma blitz da saúde, de médicos que podem, até com o amparo da lei, constatar que tal pessoa está num grau mais elevado de vício e encaminhar essa pessoa, porque ela é refém de si mesma. Ela, muitas vezes, não tem condição de discernir se ela está no ambiente bom ou ruim para ela. E por isso que a gente precisa, seja do secretário de Estado de Saúde, seja do municipal, a gente precisa de um posicionamento para dar um encaminhamento para essas pessoas que estão na rua. Não, com certeza. Mas o outro problema também da questão do Cambuí, né, Eduardo, é assim, as pessoas, os comerciantes em especial, que fazem girar a economia local, eles ficam desanimados. Ao saber, por exemplo, a cada reunião, um passa para a saúde, outro passa para a polícia. E quem está na mira de tudo isso é a população. Ou é o consumidor que consome naquela loja, ou é o comerciante que está lá também sofrendo as consequências e tem o gasto todo mês, além do gasto com o comércio, tem o gasto todo mês também com esse tipo de furto, que custa caro, diga-se de passagem, né? Júlio, tem pessoas, comerciantes no Cambuí, que olham para mim, ligam e dizem: Eduardo, eu tive um prejuízo de 30 mil reais porque eles chegaram, quebraram uma porta de vidro, puxaram toda a fiação elétrica do meu estabelecimento, roubaram computadores, tampa de bueiro, de registro, fizeram a rapa no meu estabelecimento e isso está orçado em 30 mil. Agora, eu pergunto para você, telespectador, que está vendo o nosso programa, você sabe o quanto que um empresário sofre para botar em pé a sua empresa? Quanto que ele muitas vezes tem que fazer um financiamento, ele está a vida pessoal dele, está aqui em cima para poder pagar as contas e de uma noite para o dia, de repente ele tem inesperadamente um prejuízo de 30, 40 mil reais. Não há quem aguente. Às vezes a gente tem a imagem de que o empresário de uma loja no Cambuí é milionário. Mas não, muitas vezes eles estão batalhando como todos nós. Então não dá para a gente imaginar que seja natural uma situação como essa continuar assim. Não, com certeza. E outra coisa, né, Eduardo? A gente está mostrando imagens aqui recentes, mas você está junto nessa, no conselho lá do Cambuí, nessa questão de segurança, também já há um certo tempo. Né? Há quantos anos você está nessa questão, junto com a população, junto com o comerciante lá também, para poder falar para a gente? Que você fala com propriedade dessas situações, onde faz a gente entender que você está por muitos anos lá. Faz quanto tempo você está nessa? Olha, hoje eu sou porta-voz do Conseg Cambuí e eu já fui durante 4 ou 5 anos presidente. E até a pandemia, o maior problema do Cambuí, por incrível que pareça, era a perturbação do sossego, os moradores de uma faixa etária um pouco mais elevada, que moram nos prédios, e o Cambuí tem essa característica de ser o bairro boêmio da cidade, mas ao mesmo tempo com uma população idosa e tem esse conflito. Então, a perturbação do sossego era uma das demandas. Outra é a 171, aqueles golpes do bilhete premiado, também se aproveitando da característica da população, né, da faixa etária. E da pandemia para cá, mais recente, que a gente viu um aumento significativo do número de moradores de rua e, consequentemente, uma pequena porcentagem desses moradores, e aqui eu deixo bem claro de que a maioria dos moradores de rua estão lá por problemas econômicos.
é uma minoria que se passa por morador de rua, mas que na verdade é meliante, tá furtando os estabelecimentos pelo vício das drogas. Então é muito importante a gente diferenciar dentre os moradores de rua essas duas características para a gente evitar generalizações. Mas realmente o Cambuí, ele sempre teve números de primeiro mundo quanto à segurança pública e os mantém durante o dia. Na madrugada que vem o grande problema. Eduardo, é o seguinte, vocês têm reuniões mensais para falar sobre essa questão de segurança. Aí eu queria saber de você o seguinte, quantas reuniões já aconteceu? E se você, por exemplo, tem uma esperança a cada reunião para que esse problema seja resolvido? Olha, a esperança ela tem que ser sempre mantida, porque se a gente faz esse trabalho sem remuneração, um trabalho visando o bem da sociedade, é característica nossa de quem se doa sempre ter essa esperança. E quanto mais eu trabalho nesse segmento, mais eu aprendo de que as coisas desembocam na polícia. Mas se chegou na questão da segurança, é porque todas as fases anteriores não deram certo, seja o lado econômico, a assistência social, a educação e, no caso, muito importante, a saúde. Então, a gente vem fazendo diversos ofícios, tanto para a prefeitura, tanto quanto órgãos de Estado, para que eles deem a devida atenção nesse problema na origem. A gente tem que ter o olhar estratégico, senão a gente vai permanecer sempre enxugando gelo. E como a gente deve fechar essa torneirinha ao invés de enxugar gelo, nesse caso é com saúde pública. Questão de saúde pública inicialmente, né? Exatamente. Depois, se permanecer, aí sim entra com relação à polícia, que, pelo jeito que a gente pode perceber, está meio que invertendo essa ordem, já descarregando tudo na polícia, né? Exatamente. Só complementando, a pessoa que ela está viciada nas drogas, não adianta você querer colocar ela num banco de escola. Não adianta você capacitar ele para um trabalho, porque ele vai trabalhar um dia, vai pegar o primeiro salário e vai voltar para a rua. Então é preciso primeiro tratar psicologicamente, tratar a questão do vício, para em seguida capacitar em emprego e econômico e etc. Perfeito. Qual a sua expectativa com relação às próximas reuniões? Quando que isso tende a acontecer novamente? E é importante, né? Quanto mais moradores do Cambuí, quanto mais pessoas engajadas, melhor é. Com certeza, Júlio, e o apoio de vocês é muito importante nisso, para a gente conseguir fazer com que o gestor público perceba essa demanda da sociedade e efetivamente faça algo. Perfeito. Depois dessa nossa entrevista, essas imagens vão estar disponibilizadas todas lá no YouTube, para a gente poder acompanhar detalhe por detalhe, mas gostaria, você quer deixar as considerações finais aqui da nossa entrevista? Bom, eu quero convidar para o morador do Cambuí, Nova Campinas, Jardim das Paineiras, até a Vila Brandina, que é a abrangência do 13º DP. Você está convidado para a segunda quarta-feira do mês, sem ser essa próxima, a outra, na sala da diretoria do Clube Regatas, na Avenida Silva Teles, a gente fazer às 19 horas a nossa reunião com a presença do delegado, com a presença do capitão. E se você não mora na região do 13º DP, se informe com a sua delegacia e participe da reunião do seu Consegue. E também não deixe de seguir as nossas redes, @ConsegueCambuí. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Tá No Ar Campinas. Muito obrigado aí por comentar essa situação muito pertinente e que assim envolve não só a população do Cambuí, mas é um fato que se todos os consegues dos bairros campineiros fizessem isso, também a situação tenderia a melhorar ainda mais. Nosso muito obrigado, viu? Eu que agradeço.